Você está olhando para os olhos de um homem que foi morto por sua própria nação, sem julgamento justo, sem culpa. Tudo por causa disso. Inscreva-se. Você precisa ouvir essa história. Setembro de 1916, a Europa estava em chamas. O que começou como a Grande Guerra há 2 anos se transformou em um inferno de proporções nunca antes vistas. Milhões de homens foram jogados em trincheiras, em um conflito que ninguém sabia como vencer. Mas havia algo mais devastador que as balas e as metralhadoras. Havia um inimigo invisível que atacava a mente, que destruía a alma dos soldados. Era algo que os médicos da época não conseguiam explicar, que os comandantes negavam, que os políticos ignoravam. Era chamado de shell shock, o trauma de guerra que deixaria marcas invisíveis em centenas de milhares de homens. A Batalha do São, nome que ficaria sinônimo com o sofrimento humano. Iniciada em julho de 1916, esta seria a batalha mais sangrenta da história da humanidade até aquele momento. O plano era simples, pelo menos no papel, uma ofensiva braça massiva que quebraria as linhas alemãs e traria vitória rápida. Mas a realidade foi bem diferente. No primeiro dia apenas, o exército britânico sofreu 57 mil baixas. 57 mil homens mortos, feridos ou desaparecidos em apenas 24 horas. Era um número tão incompreensível que os generais mal conseguiam processá-lo. Mas eles continuaram enviando mais homens para as trincheiras. Sempre mais homens. Os soldados eram principalmente rapazes. Rapazes de 18, 19, 20 anos. Muitos deles nunca tinham disparado um tiro antes da guerra. Foram levantados em uma sociedade vitoriana, onde se acreditava que a guerra era nobre, honorável, gloriosa. Seus pais os enviaram para lutar. Seus generais lhes disseram que voltariam para casa como heróis. A propaganda dizendo que seria uma guerra curta. Nenhuma dessas promessas se concretizaria. Quando chegou a hora do ataque, em 15 de setembro de 1916, uma nova arma foi introduzida pela primeira vez na história militar, o tanque. Os britânicos esperavam que isso seria o trunfo final, a chave para quebrar as defesas alemãs. Mas mesmo com os tanques, mesmo com uma superioridade numérica esmagadora, os alemães conseguiram manter suas posições. As trincheiras eram posições praticamente inexpugnáveis. Arames farpados, ninhós de metralhadoras, artilharia posicionada estrategicamente, era como tentar atravessar um inferno a pé. A destruição foi apocalíptica. A artilharia era a verdadeira matadora nesta guerra. 60% de todas as casualidades vinham de bombardeios de artilharia. Não era possível ver o inimigo. Não era possível lutar contra ele com bravura ou coragem. Era apenas estar em um buraco no chão enquanto chuvas de ferro e fogo caíam do céu. Os soldados passavam dias, semanas, meses em trincheiras, vivendo na lama, comendo rações ruins. Dormindo quando conseguiam, vendo amigos morrendo ao seu lado, ouvindo os gritos dos feridos toda noite, vivendo com um constante medo de morte, sempre à espera do próximo ataque, da próxima onda de bombardeios. Isso não era guerra. Isso era um teste de resistência humana. Foi neste contexto que começaram a aparecer os primeiros casos daquilo que seria chamado de choque. Os sintomas eram desconcertantes para os médicos da época: fadiga extrema, tremores involuntários, confusão mental, pesadelos horríveis, incapacidade de ver ou ouvir corretamente, paralisia histérica. Os homens simplesmente quebravam. Alguns descreviam como se algo dentro deles tivesse morrido, como se toda a capacidade de raciocinar tivesse desaparecido. Ficavam com um olhar vazio, distante.
Os médicos chamavam de Toussaint de Stare, aquele olhar de quem está vendo algo que não pode ser descrito em palavras. Este soldado aqui, fotografado em setembro de 1916, durante a Batalha de Flers-Corcelete, é um testemunho vivo do que a guerra fazia com as mentes dos homens. Quando você olha para seus olhos, você está olhando para uma alma destruída. Tudo aquilo que o havia preparado para a vida, menos toda a educação, toda a moral vitoriana, todas as construções sociais que ele havia aprendido desde criança, menos tudo isso tinha sido aniquilado. Ele havia visto companheiros de armas sendo despedaçados por granadas. Havia ouvido os gritos dos feridos. Havia respirado o cheiro da morte. Havia dormido ao lado de corpos. E sua mente simplesmente não podia mais processar aquilo. Algo havia quebrado dentro dele. Os médicos da época não sabiam como lidar com isso. O shell shock não era uma ferida visível, não havia sangue. Não havia ossos quebrados, mas o soldado simplesmente não podia funcionar. Não conseguia seguir ordens, não conseguia combater. Às vezes, nem conseguia deixar a trincheira. A medicina da época era incapaz de explicar o que estava acontecendo, era um mistério. Alguns médicos pensavam que poderia ser causado pelo ar comprimido das explosões. Outros achavam que era uma fraqueza moral dos soldados, que era covardia, que era falta de caráter. Os generais e os políticos negavam que o problema fosse real. Para eles, era inaceitável que a mente de um soldado pudesse quebrar. O exército era construído sobre a disciplina, sobre a obediência. A ideia de que um homem pudesse simplesmente colapsar mentalmente desafiava toda a estrutura militar. Lord Gort, um oficial britânico importante, testemunhou depois da guerra que o shell shock era um sinal de fraqueza moral e que não era encontrado nas boas unidades militares. Essa mentalidade era comum entre a liderança. Porque se o shell shock não era real, então o que explicava quando um soldado simplesmente se recusava a voltar para as trincheiras ou quando fugia? A resposta foi simples e brutal, era deserção. Era covardia, e covardia era punida com morte. Entre 1914 e 1918, o exército britânico executou 306 de seus próprios soldados. A maioria deles acusados de crimes como deserção ou covardia em face do inimigo. Mas quantos desses homens não eram criminosos? Quantos deles simplesmente tinham seus cérebros quebrados pela guerra? Ninguém sabia. Ninguém se importava. Imaginem a crueldade disso. Um homem que tinha sua mente destruída pela guerra era levado diante de um tribunal militar. Os oficiais, que nunca haviam enfrentado o horror das trincheiras, julgavam por covardia. O julgamento era rápido. A condenação era certa, e então ele era fuzilado por seus próprios companheiros. Alguns desses homens imploram pela vida, choravam, imploravam. Alguns tinham que ser carregados até o local de execução porque não conseguiam caminhar. E mesmo assim, eles eram mortos. Havia um jovem soldado chamado Harifar. Ele havia lutado no Somme, havia sido exposto ao fogo intenso. E como tantos outros, seu cérebro não podia mais. Ele disse aos seus superiores que não podia voltar para as trincheiras, que não conseguia. Ao invés de receber ajuda, Harifar foi julgado por covardia, condenado à morte. E em outubro de 1916, ele foi fuzilado por seus próprios camaradas. Centenas de homens como o Harifar foram executados. Pela covardia, pela deserção, pela recusa em retornar ao inferno. E durante 90 anos, esses homens foram considerados criminosos. Seus nomes foram desonrados. Suas famílias carregaram a vergonha. Somente em 2006, 90 anos depois, o governo britânico finalmente reconheceu o que deveria ter sido óbvio: esses homens não eram covardes, eles eram vítimas.
Vítimas de uma guerra tão horrível que até mesmo a mente humana não podia suportá-la. O Shell Shock não desapareceu quando a guerra terminou. Mesmo depois de assinado o armistício, depois que os soldados voltaram para casa, o trauma continuava. Centenas de milhares de homens retornaram à Inglaterra menos à França, a Alemanha menos com suas mentes ainda nas trincheiras. Alguns nunca conseguiram trabalhar novamente. Alguns gastaram o resto de suas vidas em hospitais psiquiátricos. Alguns cometeram suicídio, incapazes de lidar com o peso daquilo que tinham visto. As estatísticas são perturbadoras, mas frequentemente ignoradas. A medicina militar logo renomeou o Shell Shock para o Arnos. Parecia mais científico, mais profissional. Mas era essencialmente a mesma coisa. O problema era que ninguém sabia como tratá-lo. A psicologia estava ainda em sua infância. Alguns médicos tentavam tratamentos que parecem cruelmente absurdos hoje em dia. Terapia de eletrochoque, narcossíntese, tratamentos que eram praticamente torturas. A ciência simplesmente não tinha as ferramentas para lidar com o trauma em larga escala que a Primeira Guerra Mundial havia deixado. Foi somente com a Segunda Guerra Mundial que os militares começaram a entender melhor o trauma de guerra. E mesmo assim, levou décadas mais. Somente em 1980, o transtorno de estresse pós-traumático, TIPT, foi oficialmente reconhecido como condição psiquiátrica. E quando você lê a descrição do TIPT, você está lendo uma descrição do Shell Shock que era tão terrível na Primeira Guerra. O terror que aquele soldado de 1916 experimentou não era fraqueza, não era covardia. Era a resposta completamente normal de um ser humano normal a circunstâncias completamente anormais e horríveis. A Batalha de Flat durou apenas 7 dias, mas seus efeitos duraram vidas inteiras. Centenas de milhares de soldados franceses, britânicos, canadenses, neozelandeses, canadenses e outros foram expostos à intensidade incomparável do combate moderno. A batalha não alcançou seus objetivos estratégicos. Os alemães mantiveram suas posições. A vitória decisiva não veio. Tudo aquilo, toda aquela morte, todo aquele sofrimento foi basicamente em vão. Quando você olha novamente para aquele rosto, para aquele soldado fotografado em setembro de 1916, para seus olhos que expressam a loucura da guerra. Você não está olhando para um covarde. Você está olhando para um ser humano que foi empurrado além dos limites da resistência humana. Você está olhando para alguém que viu coisas que não devem ser vistas, que ouviu sons que não devem ser ouvidos, que perdeu amigos que não devem ser perdidos, que viveu em condições que não devem existir. E sua mente respondeu da única maneira que podia, quebrando. O Shell Shock é frequentemente descrito como a assinatura da Primeira Guerra Mundial, porque foi a Primeira Guerra que criou esse fenômeno em escala massiva. Foi a Primeira Guerra que provou que até mesmo os seres humanos mais corajosos, mais disciplinados e mais bem treinados tinham limites. Que havia um ponto além do qual ninguém podia ir sem se quebrar. Isso foi uma lição que a humanidade relutava em aceitar, porque se tá lá significava reconhecer que a guerra tinha um custo que ia muito além de vidas perdidas. Significava reconhecer que a guerra destruía não apenas corpos, mas almas. Hoje, mais de 100 anos depois, continuamos a enfrentar as consequências do Shell Shock. Continua afetando veteranos de conflitos modernos. Continua sendo incompletamente compreendido. Continua sendo frequentemente ignorado por aqueles em posições de poder. Mas temos uma chance que aquele soldado de 1916 não teve. Podemos reconhecer o que é, podemos tratá-lo. Podemos honrar aqueles que sofreram dele. E podemos nos lembrar que por trás de cada soldado que retorna da guerra com sua mente destruída, há uma pessoa. Uma pessoa que merecia melhor,
uma pessoa que merecia ser cuidada, uma pessoa que merecia ser honrada não como um covarde, mas como um herói. Aos homens que deixaram seus olhos nas trincheiras do Sam, aqueles cujas mentes nunca voltaram para casa, aqueles que foram punidos por sua fragilidade humana, aos esquecidos, aos desonrados, aos perdidos, sua memória não será esquecida. Sua história será contada. E, finalmente, vocês serão reconhecidos não como covardes, mas como aquilo que sempre foram, vítimas de uma guerra que nenhum ser humano deveria ter que enfrentar. A história inteira foi esquecida, reescrita, apagada. Mas aqui no Negativo Histórico, nós nos recusamos a esquecer. Se você quer mais histórias que a história tentou apagar, inscreva-se agora e deixe seu like se esse vídeo mudou a forma como você vê a guerra. Centenas de milhares de soldados. Choque. Suas histórias merecem ser contadas. Negativo Histórico. Histórias que a história tentou esconder.